Fala pessoal, beleza? Isso aqui é a sequência da explicação da parte dos testes na parte do básico, né? Fica o meu convite para você, se você não chegou a ver os vídeos anteriores, vê na nossa playlist ali que vai estar aqui no Codando TV, beleza? Então, o que eu quis trazer para vocês, só dando uma revisão sobre o assunto. Algumas ferramentas para você estar utilizando, um pouco da pirâmide, como você pode testar de maneira unitária, tá? Agora, indo um pouquinho na prática. Tem a parte do teste, né? Coisas que são interessantes para mostrar para você. Quando eu tô falando do mock, deixa eu ir na parte do mock, foi um ponto que o Júnior trouxe e eu vou estar explicando. Quando eu crio um teste, deixa eu até deletar aqui e criar um teste novo. Eu vou dar uma estrutura, não era para ficar tão longo o vídeo, mas enfim, vai acabar ficando. Eu vou criar um string repositório 2 aqui que eu já tinha montado para estar depois disponibilizando para vocês o código. O que eu parto sempre de uma estrutura, que aí vai entrar no tópico, eu vou até separar, caso eu edite, a estrutura dos testes unitários. Como que eu separo? Primeira coisa, quando você vai testar algo, um objeto, eu já estou indo para um pouco mais complexo aqui, mas a ideia depois eu vou para o mais simples. É testar o objeto concreto. Se o nome da minha classe... Ah, faltou o teste aqui, né? Se o nome da classe é papapá teste, é uma boa prática, pelo menos eu acredito de você dar o seu nome da classe e depois dar um pedaço teste, até porque... Eu só coloquei esse 2 para não duplicar com o meu, tá? Até porque quando você cria pelo atalho da própria ideia, ele já cria para você com o mesmo nome do jeito que eu tô falando. Como que eu separo? Primeira coisa que eu começo, e o mock vai fazer mais sentido agora. Eu crio o meu objeto concreto. Qual é o meu objeto concreto? Var leitinit. Eu crio o meu objeto que eu vou testar. Então, o meu objeto concreto é o objeto que eu estou testando. Então, o meu detail repositório, ele é o meu objeto concreto. Cadê? Repositório... Aqui. Então, ele é o meu objeto concreto. Significa o quê? Que quando eu precisar instanciar ele, no próximo vídeo, tá, gente? Eu vou explicar qual a diferença de before, after e tudo mais, que senão vai ficar absurdamente extenso o vídeo, tá? Mas enfim, acho que já tá maior do que imaginei, pra variar. Mas, enfim. Só tô tentando achar o atalho que eu comprei um teclado novo, né? Enfim. E ainda tô apanhando de novo. Calma aí. O atalho é esse aqui. Aí. Beleza. Então vou colocar qualquer coisa aqui. Eu já vou ensinar uma boa prática de colocar o nome aqui. Beleza, tá? Setup, papapá. Depois já ensino e tal. Mas a estrutura. E já vou explicar o mock agora. Aqui. Qual é o mock? Eu tenho o meu objeto concreto. O meu objeto concreto ele tem três caras no construtor, tá? É uma boa prática, sim, você colocar os objetos no construtor, porque você tem acesso a eles. Você consegue mocar eles, você tem controle deles. E isso não infringe um dos princípios do Solid, tá? Porque se você colocar uma instância dentro daqui, um exemplo, dar um new aqui, pegando de maneira mais clara, se for no Java, mas criar a instância de algum objeto aqui, tipo detail, string service, que seja, um exemplo só, favorite DAO, que seja, vai. Você não vai ter controle dessa instância, então você não vai conseguir mocar. Então é uma boa prática você colocar no construtor para estar mocando. Ah, Rodrigo, eu consigo mocar dentro do objeto com mock k fazendo alguns recursos. Sim, mas vamos seguir as boas práticas, porque às vezes o mock k consegue atropelar algumas coisas do que eu posso estar comentando aqui, tá? E vale uma menção honrosa, antes que eu esqueça, se você quiser testar coisas estáticas, dentro do seu código aqui, fica estático algo, agora eu não criei nada estático, mas que é algo estático aqui, o mock k também consegue. Enfim. Bom, então significa o quê? Que no meu repositório eu tenho três coisas, o move ID, o service e o move DAO. Qual é a mágica do mock? Eu não preciso me importar o que vai ser a criação disso, porque pensa comigo, na prática ali, né? Ainda mais que desenvolvimento Android. Para criar um service, para criar um DAO, no service eu vou ter que criar um retrofit. E para criar um DAO, eu vou ter que criar um banco de dados. Eu estou testando na JVM e eu não tô conseguindo nem emular a inicialização da sua aplicação. A gente vai ter que criar tudo isso aqui na mão toda vez que eu criar um teste? Não. Esse cara vai ser mocado. O que significa mocado? Eu vou favorite. O que eu vou falar na prática? Eu vou falar assim, cara, mock k, cria esse objeto para mim. Favorite DAO. A partir disso, ele já criou o objeto para mim. E esse objeto vai estar no construtor favorite DAO. Aqui. Pronto.
Significa o quê? Quando eu chamar, já vou chegar lá, tá? Quando eu chamar algum método desse cara aqui, eu vou ter que me preocupar em simular esse retorno, porque eu estou mocando ele. Objetos mocados, você tem um controle. Pensa assim, eu tenho um controle desse objeto, eu vou trabalhar em cima do retorno dele. É isso, a parte do mock. Significa o quê? Se eu tenho um service, é a mesma coisa. Qual é o do service? Esqueci. Details, service, string service. Aqui. Beleza. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ter um service e eu vou ter um cara aqui que eu vou ter dando service. E, se eu quiser, aí é uma característica minha, tá? Eu gosto de separar em um arquivo de shared, que é onde fica arquivos verdadeiros, né? Porque, tudo bem, a gente está trabalhando com interfaces e coisas mocadas, mas tem respostas que você quer validar que aquela resposta, quando você bate em algo ou ele vai para uma próxima camada, você quer que ele retorne um vídeo string com um move ID 123 e um vídeo ID 123. Então pensa assim, sempre quando eu estou delegando, né, mudando da minha camada, indo para o meu mock retornar algo, eu quero que ele retorne um objeto concreto para eu poder validar, tá? Isso é um exemplo que eu posso dar como um mock concreto aqui. Então eu vou pegar uma string, eu nem lembro qual que era o bagulho lá, mas eu acho que era o move ID string, isso, beleza. E aqui eu tenho meu move ID string, tá? Classes final, só deixando um lembrete, você não vai conseguir mocar, tá? Até dá, mas você pode trabalhar, e até recomendar na comissão do Google você também trabalhar com essa forma que eu falei, com classes verdadeiras, ou fontes verdadeiras, digamos assim. Não sei se ficou muito claro, fontes verdadeiras, mas tomara que tenha ficado. Se não ficou, tu deixa nos comentários. E se ficou talvez muito complexo alguma coisa, gente, deixa nos comentários que eu posso fazer uma V2 disso, ou detalhar um pouquinho mais disso. Por que tá errado? Tá, porque eu fui cabaço. Aqui eu tava com a interface, né? Porque eu falei que é importante trabalhar com objeto de interface e objeto calma aí. Com objeto de concreto, né? Já vou ver que erro deu esse, mas sempre a gente vai utilizar, bom ponto que eu esqueci, nos seus testes unitários, a interface, porque é o contrato. Se um dia alguém mudar a implementação, alguma coisa, não tem problema, porque a interface que é o contrato vai estabelecer. E o seu teste unitário vai garantir que se alguém um dia mudar esse contrato, você vai pegar isso, tá? Que isso já vai entrar na cobertura de teste, que também já vou entrar aqui. Pelo menos de maneira mais simples. Deixa eu ver aqui. Move ID string, por que ele não tá pegando? É o move só. Viajando. Beleza. Então aqui eu tenho o meu objeto. Eu não vou me estender muito aqui, porque era para deixar para o intermediário, tá? Mas só para vocês verem algo mais sólido, só porque o Júnior perguntou do mock, e o mock é muito importante nesse item, só vou explicar um bloco, vou narrar um bloco, mas depois eu ensino no intermediário como faz isso, porque eu vou focar na parte ainda do básico, como a gente pode finalizar alguns pontos aqui, tá? Basicamente, eu tenho meu serviço mocado, que ele vai pedir alguma coisa com esse ID, e eu falo, eu quero que você retorne o meu objeto de sucesso com essa response, que é esse cara que eu quero. E no final, significa o quê? A minha camada de repositório foi para do service, eu falo, service, você vai fingir que você vai bater lá, mas na verdade você não vai, porque você vai retornar esse objetinho que eu tô te dando. Devolve ele para mim, porque vamos supor que no repositório eu tenho alguns tratamentos, como de mapeamento de objeto, de response para o modelo da aplicação, e no final do retorno eu só quero validar que se o objeto final que eu estou esperando de detalhe, ele vai retornar o que eu estou esperando. Então significa o quê? Eu dei uma maçã eu chamei o serviço, eu dei uma maçã para o serviço retornar para mim, só que na verdade o meu repositório vai transformar uma maçã verde. E eu só quero validar que quando eu peço para o serviço uma maçã vermelha, no final das contas eu trato e o próximo cara interessado nessa camada me retornou uma maçã verde. Ficou muito complicado, Júnior? Cara, ficou um pouco, mas acho que dá até pra gente tirar a lição de que no fim das contas o mock é toda essa questão de simular, né? Então eu vou simular várias coisas pra no fim eu testar uma parte específica. E aí casa bem nisso que você falou, né? Tipo, eu tô fazendo um monte de coisa pra testar especificamente algo que depende de todas essas coisas. Bom, gente, que nas próximas você acostumando, ali quem tá usando acompanha o canal, eu vou dando
exemplos mais abstratos ali pra ver se ajuda, tá? Se não ajuda, tu acha que tá ruim, deixa nos comentários pra eu parar também com isso. Mas a ideia é essa, tá? Pra gente se preocupar, na verdade o que a gente tá testando é meu objeto concreto, que é esse cara aqui. Então, se aqui eu tinha um flow, o exemplo, e no final eu retornei um RX, não é o caso. Aqui eu vou validar se tá me devolvendo um RX. Se eu tô pegando objeto de modelo de response e tá me retornando de aplicação, passando no favorito, ele não sabe disso. Por isso que eu tô mocando o favorito. Então ele vai tratar isso, tá? Bom, eu vou utilizar esse teste aqui também para explicar uma estrutura que eu utilizo em testes unitários para você estar seguindo, seja para você ou no seu trabalho, que fica mais fácil. Eu uso muito baseado na época do Jake